Você pode se sentar nesse momento. Aleluias. E eu quero já convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo de número 8. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 8. Aleluias. Livro de Romanos, capítulo 8, a partir do verso de número 17. Amém? Romanos, capítulo 8, a partir do verso de número 17. A Bíblia diz assim: se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Verso de número 22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Eu quero iniciar essa ministração com uma pergunta. Quais são as suas expectativas para os próximos anos? Nós iniciamos o ano de 2020 com muita expectativa. Apesar de toda a polarização que nós vimos no campo da política, a grande maioria, que votou em um governo de direita, estava razoavelmente satisfeito com os rumos que nós estávamos tomando. Então veio a pandemia. Em março, os primeiros decretos foram publicados. Comércios fechados, demissões, empresas quebrando, endividamento. E pior do que tudo isso, obviamente, nós vimos famílias sendo despedaçadas por perdas. E nós ainda podemos contar com uma mídia, e acredite, isso não aconteceu somente aqui no Brasil, uma mídia que propagou o medo, que propaga o medo e fez da pandemia o seu principal carro-chefe, na verdade, para conter o crescimento do conservadorismo que estava acontecendo no mundo. Então, o que nós vimos foi muito dessa manifestação. E nesse contexto aqui, eu vi uma matéria, essa matéria ela me chamou tanta atenção, na CNN, um cientista russo, um verdadeiro profeta do caos, ele prevê que os 10 anos serão, os próximos 10 anos, em suas palavras, serão infernais. E ele diz que em um ano marcado, na matéria diz assim, que um ano marcado por uma pandemia de alcance global, que matou 1,4 milhão de pessoas. A gente não pode acreditar nesses números aqui de maneira exata, tirando só pelo Brasil aqui a maneira como foi tratada, várias pessoas que às vezes estava internado com outra coisa, na hora de sair o laudo, saiu que estava com Covid, enfim, não vamos entrar nessa questão. Mas esse cientista russo chamado Peter Turkin, ele indica ainda que é possível piorar. Segundo ele, como eu disse, os próximos 10 anos serão ainda mais aflitivos que 2020. Ele diz que a previsão, ele temos praticamente garantido mais 5 ou 10 anos infernais. Ele disse à revista americana The Atlantic. Ele é um biólogo de formação e ele usa modelos matemáticos para prever tendências sociais.
E por que esse homem ganhou tanto destaque? É porque ele previu que em 2010 seria uma era de discórdia, e onde um período de perturbação social ganharia força por volta do ano de 2020. Então ele fez alguma previsão de que o ano de 2020 seria marcado por perturbação social, enfim, e nós vemos que o ano de 2020 foi um ano de fato marcado por muitas coisas negativas. Então, em meio à pandemia do Covid-19, o cenário econômico enfraquecido, a democracia sendo colocada em xeque, em prova, até os analistas mais céticos começaram a olhar com mais atenção para as palavras desse cientista russo. Ele estudou biologia e passou a analisar dados históricos e arqueológicos de 10 mil anos e percebeu, olha só a ideia dele, ele percebeu padrões nos comportamentos das pessoas e nos acontecimentos que se repetem de tempos em tempos. Então, diante desse estudo, ele faz essa análise, ele diz que o que nós estamos vendo acontecer nessa década é algo que já se repetiu em outros momentos de maneira pior. Enfim, ele coloca que dentre eles está a oscilação entre violência e paz provocado pela movimentação social que, conjugada em 3 pilares, o levaram à previsão sombria para os próximos 10 anos. Gente, eu tenho um link dessa matéria aqui no WhatsApp, então se alguém quiser, depois eu compartilho com você. Então, diante disso, diante dessa matéria que eu acabei de citar, eu torno a perguntar para você, o que você tem esperado para os próximos anos? Esperança ou caos? Quais são as suas expectativas? Jesus, ele disse que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, e de fato nós vemos isso. Nós vemos que de fato a dor dos outros por vezes não nos incomoda tanto. De certa forma nós vamos perdendo um pouco da nossa sensibilidade. Nós vamos sendo tão alimentados por notícias de morte, notícias ruins, que nós vamos ficando insensíveis, nós vamos perdendo a nossa sensibilidade. Mas essa ideia de que os últimos dias serão marcados apenas por coisas terríveis, coisas ruins, não é bíblico. Porque se tem coisas ruins acontecendo, há também uma promessa que diz que nos últimos dias Ele derramará do Espírito dEle sobre toda a carne. Ele diz, os vossos filhos e vossas filhas vão profetizar, os jovens terão visões, os velhos sonharão. Ei, ainda que haja notícias ruins, nós veremos o Espírito Santo sendo derramado sobre toda a carne. É isso que nós temos que esperar. A nossa esperança, os nossos olhos, a nossa confiança está nessa verdade. Eu não estou preocupado com o que um cientista russo disse, que daqui os anos serão infernais. Eu tenho expectativa que eu tenho um Deus poderoso agindo na minha vida, e os melhores dias da minha vida ainda estão na minha frente. Eu tenho expectativa que eu vou viver coisas novas, coisas maiores, porque eu tenho um Pai no céu trabalhando em meu favor. Quem tem um Pai trabalhando em seu favor aqui? Esses não devem ser dias de medo, mas dias de esperança. Paulo, ele diz que a esperança que se vê não é esperança. Olha o desafio. Porque, como eu falei, às vezes você vai olhar para a sua vida ao redor. Você pode olhar para tudo que está acontecendo na sua própria vida. Pastor, eu estou desempregado. Pastor, lá em casa as coisas não estão bem, meu casamento não está bem, a nossa empresa não está bem. Você pode estar enfrentando todos os desafios da sua vida, desafios financeiros, desafios na sua saúde, mas a esperança não está ligada àquilo que você está vendo, mas exatamente àquilo que você não pode ver. Quantos entendem isso? A esperança que se vê não é esperança. A esperança está ligada, sabe o que? A nossa fé, a nossa confiança que ainda que eu olhe ao meu redor e tudo esteja ruim, a minha expectativa está em um Deus que está trabalhando exatamente onde eu não estou vendo. Ele está agindo exatamente onde eu não posso agir. Então, ainda que ao meu redor haja uma tempestade, vento contrário, ondas grandes, eu estou confiando que o meu Pai está agindo em meu favor. Então a nossa esperança está nisso. Em Mateus, no capítulo 12, diz: eis o meu servo a quem eu escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Olha Deus falando: porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça às nações. Não discutirá, nem gritará, nem ouvirá sua voz nas ruas,
não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante, até que leve vitória à justiça. E olha o que diz: em seu nome as nações porão a sua esperança. Você pode levantar as suas mãos e dizer isso? Em seu nome eu coloco as minhas esperanças. A minha esperança não está no governo, a minha esperança não está na economia desse mundo, a minha esperança não está na vacina que vai vir ou que não vai vir. A minha esperança está nesse nome que está acima de todo nome, nesse nome onde as doenças se dobram, nesse nome onde os demônios se dobram. É nesse nome que nós colocamos a nossa esperança. A nossa esperança está nele. A nossa expectativa está nele. É nele que nós confiamos. Eu vi um perfil no Facebook hoje, parece que Deus usa esses detalhes para confirmar a mensagem que Ele coloca no nosso coração. E no perfil estava aquele tema que Ele colocou bem assim: não espalhe medo, espalhe fé e esperança. Aí olha só, um detalhezinho, que é Deus confirmando, é isso que a gente tem que espalhar. Medo, dúvida. Acredite, vai sentar na frente do jornal agora à noite, não sei qual que vai passar, e você vai receber isso, medo. Você vai ser alimentado disso, de medo. Mas abra a palavra e seja alimentado de fé, seja alimentado de esperança. Dobre seus joelhos no quarto, no teu secreto, e seja alimentado de esperança. Por quê? Porque Deus está trabalhando. Espere dias melhores. Fala isso para o seu irmão: espere dias melhores. Fala aí, irmão, fala assim: espere dias melhores. Profetiza dias melhores. Pastor, e se chegar janeiro e as coisas não melhorar? Simples, irmão, profetiza que em fevereiro vai melhorar. Pastor, se fevereiro nada mudar, profetiza que em março vai acontecer. Irmãos, é assim que nós temos nos mover. Eu vou profetizar que janeiro vai ser melhor, e se não acontecer, eu vou profetizar que vai ser em fevereiro. E se não acontecer em fevereiro, então eu vou profetizar que vai ser em março. Eu vou estar profetizando um milagre, eu vou estar declarando esperança. Eu não vou me dobrar. Não importa quando vai acontecer, eu sei que vai acontecer. Fala assim para o seu irmão: independente de quando aconteça, continue profetizando. A Bíblia diz que as veredas do justo são como a luz da aurora, que vão brilhando mais e mais até esse dia perfeito. E a nossa vida, acredite, ela é resultado das nossas convicções. A nossa vida, ela é modelada por aquilo, nós somos produtos dos nossos pensamentos. Aquilo que você pensa define quem você é. Então, se nós permitirmos que o medo modele o nosso mundo, é isso que vai acontecer. Nós vamos esperar o pior, nós vamos ficar imaginando o pior, nós ficaremos vendo somente o pior. E é difícil conversar com pessoas que têm essa visão de mundo. Eu já disse isso aqui várias vezes. Eu cresci em uma linha teológica muito pessimista, muito contrária, muito negativa, onde você fica só esperando sinais do anticristo, Você fica esperando sinais dele. Vai sair a matéria lá do chip na mão, vai sair a matéria do chip na testa. Estão construindo um terceiro templo, e você fica procurando apenas, meu Deus do céu, gente, isso, a marca da besta na testa. Mas quando você começa a amadurecer na fé, a Bíblia fala que os justos resplandecerão. Os justos vão resplandecer. O joio vai ser arrancado. Aquilo que Deus vai fazer, querido, é contra o diabo, é contra daqueles que não creem. Mas nós que confiamos nele, nós que reconhecemos ele como nosso Salvador, nós que declaramos que ele é Senhor sobre todas as coisas, a Bíblia diz que nós reinaremos com ele. Você pode levantar as suas mãos e dizer isso: eu vou reinar com o meu Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima dele tem que crer que ele existe, que ele tem recompensa para aqueles que o buscam. Entenda uma coisa, que a nossa fé e o nosso medo, eles ambos estão contando histórias para nós. A vida, ela é feita de condicionantes. Todos nós temos os e se. E se? E se eu tentar e não der certo? E se eu tentar e eu fracassar? Mas coloque em mente uma coisa, guarde isso, como Deus falou comigo nessa palavra. Porque eu sei de uma coisa, eu posso
os e se e não acontecer existem, mas também a máxima contrária é tão verdadeira, se não até mais. E se eu tentar e der certo, e se eu tentar e eu conseguir, então faça isso uma verdade na sua vida. Não fique pensando assim, e se eu tentar e não acontecer, e se eu tentar e eu fracassar, não. E se eu tentar e eu conseguir, e se eu tentar. Então, amigo, se você quer tentar passar no concurso, vai lá e tenta e passe. Se você quer comprar sua casa, vai lá, tenta e passa. Se você quer casar, vai lá e tenta chamar essa menina para sair. Leva ela para jantar. Não seja munheca de samambaia. Não seja, como é que é do negócio lá que com o negócio na mão. Sorrisal, né? Leva ela num lugar bacana. Tenha coragem. Bate no peito assim, fala assim, eu vou ter coragem. Gente, 2020 foi um ano muito atípico. Foi bênção. E apesar de tudo, graças a Deus, aqui na igreja nós sempre declaramos isso, nós vimos pessoas prosperando, avançando. Mas você pode ser alguém que está esperando pensando assim, enquanto não sair essa vacina, as coisas não vão melhorar. O povo está falando em segunda onda. Irmãos, isso não vai se prevalecer. Essa doença não vai vencer. 2021 será um ano ainda melhor. Se 2020, apesar de todo esse contexto negativo, nós vimos Deus agindo, eu quero dizer que em 2021 você vai ver colheitas que em 2020 você não viveu. Se teve coisas que você deixou de colher nesse ano por causa dessa pandemia, eu quero profetizar, em 2021 virá sobre a sua vida em porção dobrada, vai vir multiplicado. Se você foi roubado na sua colheita por causa das coisas que aconteceram nesse ano, eu quero dizer que em nome de Jesus você viverá uma porção dobrada no Senhor. Nós precisamos aprender a alinhar as nossas expectativas com a palavra de Deus. Gente, eu vi uma frase que eu achei tão interessante, que ele diz assim: não reduza a palavra de Deus às suas experiências, mas eleve as suas experiências à palavra de Deus. Não fique pegando as suas experiências e colocando elas acima da palavra de Deus. Quantos de nós não fazemos isso? Deixa eu dizer uma coisa, o Deus que curou uma mulher com fluxo de sangue não foi figurativo, é literal, aconteceu, é verdade. Não é uma historinha. O Deus que ressuscitou uma menina, o mesmo Jesus que ressuscitou um homem que estava há 4 dias morto, não foi figurativo, não foi apenas para a gente usar hoje, para você entender que coisas mortas podem estar, não, aconteceu de fato. Quantos estão entendendo isso aqui? Então não pegue as suas experiências e reduza a palavra de Deus dizendo, essa doença é maior, essa situação é maior, nem Deus para dar jeito nessa situação. Ei, pegue as suas experiências, coloque elas diante de Deus, diante da palavra, e fala assim, o mesmo Deus que fez aqui, é o Deus que pode fazer na minha vida. Ei, você está entendendo isso? O mesmo Deus que ressuscitou mortos, é o Deus que pode ressuscitar meu casamento, é o Deus que pode ressuscitar a minha vida profissional, o mesmo Deus que agiu no passado, é o Deus que age hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre será o mesmo. Ele não mudou. A nossa luta é momentânea. A nossa dificuldade é momentânea, é efêmero, é passageiro. Ei, vai passar. E 2020 está acabando, nós já estamos em dezembro. A propósito, é meu aniversário esse mês. Então, né, só um comentário aleatório, sem pressão. Mas Pedro, ele diz assim, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Ei, eu faço essa pergunta, tem esperança em você? Irmão, tem esperança aí em você? E se tem, você está pronto para responder qual é a sua esperança? Qual é a razão da nossa esperança? Isso para o mundo é loucura. Para os especialistas isso é loucura. Ei, irmão, quais são as suas expectativas? Comece a gerar seu milagre. Comece a profetizar agora. O salmista ele disse assim, eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Fala assim, eu verei, fala comigo, eu verei a bondade do Senhor em 2021 na minha vida. Quantos acreditam nisso aqui?
É porque eu já estou no ritmo da nossa conferência do Conquistando. Já estou no ritmo. Uma frase de um autor, ele vai dizer assim, que ninguém pode lhe dizer qual é o seu futuro. Você precisa decidir que futuro você quer, que futuro você buscará e que futuro você precisa criar. Nesse mesmo livro ele vai dizer que embora o amanhã venha independente do que você faça, o futuro ele vem por causa do que você faz. O futuro ele é provocado. O amanhã vai vir. E você pode estar alguém que está vivendo apenas no modo reacionário, reativo. Eu só reajo, eu só respondo. Eu vivo a minha vida apenas assim, como diz aquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ou você pode ser alguém que está criando o seu futuro. Ou você pode ser alguém que está gerando o seu futuro em fé, gerando o seu futuro com esperança. Sabe o que nós fazemos aqui quando nós nos juntamos aqui 4 dias de campanha dizendo que nós vamos conquistar o nosso próximo ano? Nós estamos declarando, nós estamos dizendo que Deus vai estar conosco no próximo ano. Nós estamos dizendo que para cada sonho, que cada projeto, nós veremos um Deus trabalhando em nosso favor. Ele estará indo adiante de nós, endireitando os caminhos tortos, aplainando os montes, destruindo todas as resistências que virão contra você. Então provoque o seu futuro. Gere no seu íntimo o seu milagre. Querido, faça algo por você mesmo. Abandone, lance fora todos os seus planos de contingências. Sabe, todo aquele plano que você faz para caso tal coisa não dê certo. Abandona. Chega de plano B, chega de ressalvas. A Bíblia fala que quando Eliseu foi chamado, sabe o que ele faz? Ele queimou a junta de bois. Ele falou assim, eu estou deixando meu passado para trás, eu não tenho mais para onde voltar. Gente, isso é fantástico. Ele falou assim, eu não tenho mais para onde voltar. Aquilo que quando o manto foi passado sobre ele, ele foi lá, ele se despediu dos seus pais, ele queimou os bois, ele sacrificou tudo. Ele falou assim, eu não tenho como fazer o caminho de volta. Ei, faça isso hoje na sua vida. Faça hoje isso na sua vida com Deus. Não fique com plano B, eu vou para a igreja, mas se lá não acontecer nada eu volto para o mundo. Ei, abandone esses planos. Se lance. Eliseu queimou as juntas de bois. E ele estava dizendo, eu não tenho mais compromisso com o meu passado. Ei, querido, abandone o compromisso que você tem com o seu passado. Então esqueça os planos que não deram certo, esqueça as frustrações, deixe para trás as decepções e comece em nome de Jesus a gerar com expectativa aquilo que você quer viver em Deus. Profetiza aí, dias melhores virão, dias de esperança virão. Eu creio que o melhor de Deus ainda está por vir. Se coloque de pé, por favor. Se coloque de pé comigo, toda a igreja. Há um Deus bom no céu imaginando e trabalhando em nosso favor. Você parou já para imaginar isso? Eu falei isso aqui semana passada. Nós por vezes nos apegamos às artimanhas do diabo e deixamos de ter em mente que para cada plano do diabo existe um plano melhor que Deus já traçou em nosso favor. Para cada tentativa do diabo de te derrubar, Deus já providenciou um escape para você. Para cada tentação, a Bíblia fala que Deus já manda o escape. A matéria que eu citei agora no início, de um homem que está prevendo que os próximos 10 anos serão de caos, serão, como ele diz, infernais. Para muitas pessoas é isso. Para muitas pessoas, o caos vai prevalecer. Mas eu te faço um convite a levantar os seus olhos para o alto. Porque a nossa redenção, o Redentor está de pé. Cristo Jesus, existe um advogado junto ao Pai. E entenda, Ele é tão poderoso que ao seu nome
demônios se submetem, doenças se submetem, tudo aquilo que existe no universo se prostra diante desse nome. Hoje eu te desafio a orar e falar assim: eu quero lançar fora todo o meu medo. A Bíblia diz que no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ei, se desfaça dos seus medos hoje. Por isso eu quero convidar você, se você quer oração, a sair do seu lugar. Se você quiser, fique à vontade. Se não quiser, coloque a mão no seu coração. Se você quiser sair do seu lugar, vir até o altar, venha. Mas se você quiser, apenas coloque a mão no seu coração e diga assim: Senhor, eu quero abrir mão de tudo aquilo que eu tenho medo. Eu quero abrir mão de tudo aquilo que me tira a confiança na Tua palavra. Ei, tem coisas roubando a sua confiança na palavra. Por vezes nós estamos sendo roubados na nossa confiança em Deus. Pastor, eu estou com medo de que em 2021 as coisas fiquem pior. Eu estou com esperança de que 2021 será ainda melhor. Por quê, pastor? Porque você viu alguém falando que vai ser melhor? Não, porque eu confio na palavra do Senhor. Eu confio que há poder nas nossas palavras, que por isso eu falei. Então comece a dar voz aos seus sonhos, comece a dar voz aos seus projetos, comece a declarar. Pode se aproximar do altar, fique à vontade. Deus está trabalhando na sua vida. Eu quero profetizar que o novo de Deus está vindo. O vinho novo está sendo derramado. Milagres vão acontecer. Curas vão acontecer. O melhor tempo da sua vida está diante de você. Os anos passados não são melhores. O melhor está vindo. Ei, o melhor está vindo. Ei, na sua vida eu quero profetizar: o melhor está vindo. O melhor de Deus está vindo. O novo de Deus está vindo. Então fala: Senhor, tira o medo, tira a dúvida, tira a incredulidade, tira a ansiedade, tira a preocupação. Eu entrego ao Senhor, eu entrego ao Senhor. Eu digo: eu vou confiar. Quando me vier o medo, eu direi: eu confiarei em Ti. Me vindo o medo, eu vou confiar em Ti. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore a Ele. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Declare isso. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo, arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Levante suas mãos. Levante suas Espírito desce como levante fogo. Suas mãos. Santo Levante, Espírito levante. Desce como fogo. Comece a profetizar. Comece a profetizar. Comece a profetizar.
Ei, Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Desce como fogo, incendeia. Eu não preciso temer o meu amanhã. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Erga suas mãos. Diga assim: Senhor. Fala forte assim: Senhor, eu entrego a Ti o meu futuro. Eu creio que o Senhor está agindo, e agindo, Deus. Você pode gritar isso: quem impedirá? Quem Dê impedirá? uma forte salva de palmas ao Senhor.